muito bem-vindos. Estamos começando o nosso programa Centros aqui na Univates, TV Univates, edição então da nossa série 2020, retomando nossa programação normal. Prazer estar compartilhando com você essa nossa linha de programas. Canal 15 da NET Lajeado, também canal 15 da Brasrede Arroio do Meio, está ampliando, não mais só Arroio do Meio, agora já em Estrela, alguns bairros aqui de Lajeado também, Santa Clara, quer dizer, a Brasrede aí, grande parceira da TV Univates, que está levando o sinal da TV a cabo no seu produto, no seu serviço, expandindo no Vale do Taquari também. E nas nossas redes sociais, sempre é um prazer poder estar com a nossa programação à sua disposição. Nosso tema de hoje, nós temos aqui primeira formatura dos cursos de gestão no modelo à distância. Vamos conhecer um pouquinho aqui uma aluna do grupo e também uma professora da coordenação e uma professora que trabalha diretamente com esses alunos, para a gente entender como é que está esse processo de ensino à distância que fecha um ciclo importante com a sua primeira turma de formandos. Logo após a abertura do programa, vamos saber detalhes. Até lá! Nosso primeiro bloco, então, do programa Centros dessa semana, vamos falar sobre a primeira formatura dos cursos de gestão no modelo EAD. Conosco aqui a professora Angela Haberkamp, que é coordenadora dos cursos da área de gestão, professora Bernadette Ceruti, que é homenageada desta turma, e também com a formanda do curso de gestão de recursos humanos, a Mayla Thaís Rodrigues. Portanto, acho que uma boa representatividade aqui para a gente entender um pouquinho como é que está esse processo. Bem-vindas, obrigado pela presença. Professora Angela, vamos começar aí com um olhar um pouco mais institucional. Há quanto tempo estamos nesse modelo ensino à distância, especificamente na área de gestão, que foi os primeiros cursos, né, praticamente a primeira turma. Então, um pouquinho desse histórico, por favor. Oi, Sandro, tudo bem? Um oi para a Berna e para a Mayla também. Bom, nós estamos com os cursos na área da gestão desde o início de 2018. Certo. Então, não faz tanto tempo, mas na realidade isso acontece porque uma característica dos cursos à distância é que eles são muito rápidos. Então, a gente consegue integralizar eles no tempo mínimo, o que faz com que a gente comece num ano, né, principalmente nos superiores de tecnologia, como é o curso, né, da Mayla, que ela está concluindo, começa num ano, ao fim do ano seguinte já está terminando. Então, nós começamos com os cursos em início de 2018. Certo. A área da gestão foi uma das primeiras áreas que abraçou esse modelo ensino à distância, né? Isso. Aqui na Univates nós tínhamos um curso na área de análise de sistemas, que já vinha ocorrendo desde 2011, 2012. Né? Mas na gestão, realmente, nós abarcamos pela própria característica dos cursos, né? Porque são cursos que demandam, muitas vezes, estudos que envolvem temas mais conceituais, né? A gente não tem tanta necessidade de experimentação em laboratório, né? O que acaba sendo propício para que esses cursos à distância funcionem muito bem na área da gestão. Certo. Em que pese ser um curso, como tu disseste, assim, que em 2 anos se conclui, ele tem as mesmas validades de um curso de nível superior e as mesmas condições de uma pós-graduação, de uma continuidade posterior, como se fosse um ensino presencial, né? Sim, sim, com certeza. Aliás, foi esse um dos motivos pelos quais nós também, logo quando a reitoria da Univates propôs, né, que nós entrássemos com mais força no modelo EAD, a gestão logo assumiu isso e, de fato, a validade do diploma ela é exatamente igual. Inclusive, não há nenhuma menção, né, que diga se o estudante se formou num curso presencial ou num curso EAD. O que aparece lá simplesmente, né, no diploma da Mayla vai constar graduada em curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos. Ponto. Né? Sem nenhuma referência a presencial, EAD, porque a intenção é que justamente eles tenham a mesma validade. Isso vale para fazer pós-graduação, vale para concurso público, né? Então, realmente, tudo igual. E aí um desafio que eu vou colocar as duas professoras, a professora Bernadette já pode se somar aí à nossa conversa.
desafio de fazer essa adaptação? Porque nós estávamos muito ambientados, muito preparados e muito tranquilos no nosso processo de fazer o ensino à distância, presencial, que era o nosso modelo tradicional e que a gente sempre teve excelentes resultados. Como é que foi esse desafio de fazer essa transição do presencial para o à distância, garantindo qualidade? Sandro, eu acho que a casa sempre nos deu uma estrutura muito boa, muito adequada para a gente fazer. Era muito mais nós enfrentar a câmera, né? Certo. A TV mesmo, ali a câmera. Coisas que você domina muito bem, a sua equipe. Então nós tínhamos que aprender, era isso, eu acho. O maior desafio talvez tenha sido exatamente isso. O que hoje nos parece também já muito tranquilo. Mas a casa sim nos deu todos os recursos necessários, apoio com tutoria, para que a gente pudesse fazer o nosso melhor. E, de fato, a gente vem conseguindo. Eu não posso dizer que a gente está pronto ou pronta, né, Ângela? Porque é um desafio sempre, o desafio de que o aluno participe, de que ele seja ativo em todo o processo de ensino-aprendizagem. Mas hoje nós temos tanta tecnologia ao nosso dispor que a gente consegue se aproximar desse aluno. E daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Mayla, e a Mayla de fato representa este aluno ativo e participativo no EAD. A Mayla é uma das profissionais que vem nos surpreendendo a cada dia, viu, Mayla? Porque é impressionante o quanto a Mayla e todo o grupo que está se formando é ativo, Sandro. Eles participam das ações que a gente oferece, eles fazem confraternizações, eles se reúnem para fazer trabalho. Então, a gente percebe que nós estamos conseguindo, por meio da Univates, ter a mesma presença que o aluno presencial. No EAD, nós temos um aluno ativo e participativo da mesma forma. A prova é este grupo que nós estamos formando. Sim. Eles têm uma sintonia e uma união que é lindo de ver. E é muito verdadeiro. E isso tudo é reflexo desse trabalho que a gente vem desenvolvendo e dessa aproximação que a gente faz com os alunos por meio da tecnologia. Porque hoje nós temos muitos recursos para dialogar com ele. Certo. Né? Que eu acho que esta pode ser uma preocupação de quem nos ouve também, de quem nos assiste. Mas como que será? Né? E nós temos, via tecnologia, uma série de recursos para manter contato com este aluno permanentemente. Vou, então, já de imediato pedir um pouquinho do relato da Mayla. Mayla, por favor, nos conte um pouquinho da tua história. Tu me dizia aqui fora do ar que tu passou um tempo sem estudar ao final do teu ensino médio. Quanto tempo foi isso e por que você decidiu voltar e por que a tua escolha por EAD quando desse reingresso? Bom, queria agradecer a oportunidade por representar a turma, né? É um prazer estar aqui. É uma responsabilidade grande, né? Certo. E, bom, eu fiquei um tempo após o término do ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, então por isso que eu fiquei sem estudar, né? Até que eu fui estudando no administrativo de algumas empresas e optei pelo RH. Certo. E inicialmente eu fazia presencial, um técnico em RH, em outra instituição. Mas enquanto eu fazia, eu me admirei pela profissão de ser professora, né? Então eu pensei, mas o técnico não vai me dar essa possibilidade, eu preciso fazer uma graduação para depois fazer uma pós e um mestrado e daí ingressar nessa atividade que a gente, como eu vou dizer, as professoras, elas são heroínas, né? Porque ensinar hoje em dia não é fácil, sendo para adulto, adolescente ou criança não é fácil, né? Certo. Então, por isso eu optei por trancar o técnico e daí eu fui em outras instituições ver o EAD, mas não me... Quando eu terminei o ensino médio, eu sempre quis estudar na Univates, né? Mas não tinha condições. Eu vim presencial. Isso, não tinha condições de estudar. Então, tu moras em Estrela. Eu moro em Estrela, mas uma família de 3 filhos, então nem sempre a gente tem condições de estudar logo em seguida, né? Certo. E quando surgiu essa oportunidade do EAD e eu vi que tinha RH, então por que não, né? Por que não me desafiar a aprender desta forma, né? Claro. E no começo, assim, no primeiro trimestre foi difícil, né? Foi bem desafiador mesmo. Mas acho que com o tempo, tanto nós fomos nos adaptando quanto a Univates também,
né? Se tu pegar lá as aulas do primeiro trimestre, que ainda estão gravadas lá, e as aulas do último, tem uma diferença muito grande, com questão de dinâmica, os professores, as tutoras mais acessíveis, Isso né? é um exercício de todos, E né? isso Mútuo. foi uma adaptação geral, né? Então, por isso que eu optei por fazer o EAD. Mas não desmerecendo o curso presencial. Eu acho que cada um se adapta da melhor forma possível, né? Perfeito. Professora, é legal ver esse relato de quem está saindo do final do ciclo e já fazendo a avaliação lá do início, né? Isso. Quando a Mayla falou, né, estão gravados ainda os materiais, eu pensei aqui, bom, quem sabe não assiste novamente, né? Porque, de fato, para nós, como professores, né, e na instituição, foi um desafio bastante grande. Né? Apenas para contextualizar, a dinâmica do EAD ela é muito diferente da dinâmica do presencial. É bom a gente relatar. Exatamente. No presencial, o professor prepara a sua aula, separa o seu material e vai para a sala de aula conversar com os alunos. Né? No EAD, para começar, geralmente é um professor que escreve o material de estudo e um outro que vai lecionar a disciplina. Então, já não é mais o professor consigo mesmo, né, Berna? E aí a gente chega não numa sala de aula, e sim na frente de uma câmera, que, como a Berna disse, não é algo tão comum e com o qual todo mundo se sente à vontade. Né? Então, sim, lá no primeiro trimestre, as gravações devem ter uma qualidade bem menor do que agora. Né? A gente até brinca com o pessoal da equipe do EAD que nos acompanha. Né? Esses dias ele olhou assim para mim e disse, prof, esse vídeo aqui agora ficou legal. Aí eu disse para ele, então os outros não ficaram? Ele disse, não. Aí ele quis se desculpar. Né? Eu disse, tudo bem, mas eu entendo, nos outros provavelmente eu e alguns colegas parecíamos umas estátuas, né? Então a gente vai também aprendendo ao longo desse percurso e com certeza, né, Berna, a gente precisa agradecer a estudantes como a Mayla que confiaram na gente, né, e que nos ajudaram na realidade. Porque com certeza o conteúdo é de total domínio. Isso. A questão não é o que se ensina, é como o ambiente, exatamente, né? O ambiente. Então, né, estudantes como a Mayla e os colegas dela que confiaram na gente e nos ajudaram também a desenvolver essas técnicas de comunicação com os estudantes, da gente se organizar melhor, né, Berna? Sem dúvida foram fundamentais. Certo. Né? Então... Porque a dinâmica do EAD ela muda na medida que, por exemplo, um aluno tem uma dúvida em relação a alguma coisa. No presencial, esse aluno vai se manifestar, a gente explica e os 20, 30 que estão ali compartilham e a partir disso pode vir outra dúvida e assim vai indo. No EAD, o aluno escreve a dúvida que ele tem e a gente tem que responder também de forma escrita. Então, ao invés de eu falar, eu vou escrever. Então, esta talvez também foi um dos grandes impactos que a gente teve naquele primeiro momento, porque tudo é muito escrito e é mais rápido falar do que escrever. Claro. E talvez, Sandro, acontecia e ainda acontece um pouco. Eu repito aquilo ali para vários alunos, porque eles estão perguntando em momentos diferentes, né? Certo. Quando que na sala de aula eu falo uma vez e todos ouviram. Então esta dinâmica ela é muito diferente. Mas dependendo do ambiente do chat onde acontece a pergunta, também há um compartilhamento daquela informação Posso escrita. Socializar. Certo. Sim. Em algumas situações, Em algumas situações, sim. Por meio desses diferentes recursos que a casa tem, hoje eu consigo. O que também é um aprendizado, né? Usar os recursos da melhor forma possível a cada situação E diferenciada. nós, enquanto professores, também aprendemos a usar mais recursos tecnológicos, porque até então a gente não tinha essa necessidade na sala de aula. Sim. E isso a gente foi, de fato, né, Mayla, aprendendo. E hoje eu me assisto no passado e no presente. E, de fato, eu noto essa evolução. Estou longe de ser Sandro. Não, mas, que é isso. Mas percebo uma evolução. Estamos aqui chegando olha o contrassenso. A professora Ângela pediu para você não assistir com tanta frequência o material do primeiro trimestre. A professora Bernadette disse, vou assistir que é para continuar melhorando. Sandro, e eu me assisto sempre, viu? Certo, que bom. Eu gosto disso, eu gosto para tentar corrigir vícios de linguagem. Eu sou italiana,
Juliana adora falar com as mãos. Certo. Então, na frente da TV, a gente não pode ter esses excessos. Certo. Essas coisas eu fui me olhando. Acaba virando ruído, né? Exato. Chama mais atenção algum detalhe do que exatamente o conteúdo, né? Então, são coisas que a gente vai aos pouquinhos se policiando para tentar fazer melhor para o nosso aluno. E eu só imagino o que eles devem falar a respeito dos professores quando não estão em um momento de sala de aula, né? Algumas coisas, os bastidores, eu sei que eles me contaram. Ah, que bom. Ótimo. Então, já sei o que te perguntar no próximo bloco. Nós estamos fechando o primeiro bloco, entendemos um pouquinho do que é essa dinâmica. Eu vou perguntar no segundo bloco, além da experiência da Mayla como aluna, aí sim, um pouquinho também de como é que funciona, para que o nosso telespectador entenda como é que é essa sistemática dos trimestres. A gente hoje está muito tranquilo na questão do presencial por semestres, mas como é que muda a configuração no ensino à distância para a gente também deixar isso muito claro para quem está nos assistindo. No segundo bloco voltaremos com mais detalhes. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre primeira formatura dos cursos de gestão na área, no foco de ensino à distância. Conosco aqui a professora Ângela Haberkamp, que é coordenadora dos cursos de gestão, também a professora Bernadette Cerutti, que é professora homenageada desses cursos, e a Mayla Thaís Rodrigues, que ela é formanda, então, do curso de gestão de recursos humanos. Professora Ângela, para que a gente deixe bem claro, comentamos lá no final do primeiro bloco, muda um pouco o formato, muda um pouco a dinâmica do curso, né? A gente já tem muito claro isso na nossa cabeça, de que os cursos presenciais se trabalham através da estrutura de semestres, então ao longo do ano são 2 semestres, disciplinas em conteúdos específicos, mas como é que se dá isso adaptado ao ambiente do ensino à distância? Isso, Sandro. A gente tem uma dinâmica bastante diferente nos cursos EAD, né? Eu vou fazer uma analogia, né? Para que o curso possa ser cumprido em 2 anos, no caso dos superiores de tecnologia, o aluno precisa cursar 5 disciplinas por semestre, né? Nós entendemos que para começar com 5 temáticas diferentes em um estudo à distância, que é muito autônomo do estudante, seria bastante complicado, né? Então, o que a gente fez? Dividiu o semestre em 2 pedaços. Então, nós temos um trimestre e depois um outro trimestre. Aí, como é que funciona? O estudante, ele cursa 2 disciplinas, né, de temáticas diferentes, e uma terceira que a gente chama de projeto integrador. Então, nesse projeto integrador, ele vai estudar em geralmente um exercício, né, um estudo de caso, as temáticas dos outros 2. Né? Por exemplo, um dos primeiros componentes é a disciplina de matemática e estatística, junto com a disciplina de contabilidade, né, na gestão. E o projeto integrador de pesquisa aplicada. Então, nesse projeto integrador, ele faz o quê? Ele usa ferramentas matemáticas e estatísticas para fazer pesquisa relacionada com a contabilidade das empresas. Então, na verdade, o estudante ele tem 2 grandes temas, digamos assim, para se ocupar naquele momento. Isso num trimestre? Num trimestre. A gente trabalha com 8 semanas de aula, né? Aí tem 1 semana de intervalo para concluir prova, para concluir trabalho, atividade e mais 1 semana de prova. Terminou isso, começa outro trimestre. Né? A prova, ao final de cada trimestre, esse é o único momento de presença no polo onde o aluno está matriculado, né? Isso, exatamente. A gente definiu para o nosso modelo, né, de que a única obrigatoriedade de presença, e aí entram questões legais, porque se dependesse exclusivamente da nossa gestão, nós teríamos inclusive feito a prova EAD, à distância, entendendo que às vezes é difícil para o estudante sair da sua residência e ir que seja até o polo, né? Quando a gente fala aqui em Lajeado, em Estrela, mas nós temos alunos que moram no interior de Garibaldi, né? Então, para ir até a cidade de Garibaldi, já não é tão simples assim. A escolha do polo, então, é uma mera formalidade para definir aonde fica mais fácil a sua logística de, uma vez por trimestre, estar presente para fazer a prova final. Exatamente, isso aí. Claro que o polo também oferece... Todos os polos têm o mesmo conteúdo do ensino. Sim, sim, todos os polos têm a mesma coisa.
O Polo ele também disponibiliza computador, acesso à internet, né, algum auxílio quando um estudante não consegue postar algum trabalho, né, resolve problemas operacionais também, né? Mas sim, é lá que ele vai fazer a prova dele. E ao longo do curso, quantos trimestres? São 2 anos. 2 anos são 8 trimestres nos superiores de tecnologia. Perfeito. Né? Exatamente. Perfeito. Sempre nessa mesma dinâmica. Todos os trimestres são duas disciplinas e um projeto integrador? Isso aí. Alguns momentos nós temos uma disciplina a mais com uma duração menor, mas o padrão é isso, 2 disciplinas e um projeto integrador sempre a cada trimestre. Perfeito. Então, começa, estuda 8 semanas, faz a prova, já acabou, está começando de novo. Né? Então, a gente também costuma dizer que isso é muito rápido. É rápido, claro. Né? E não dá tempo para dizer, amanhã eu faço. Não dá. E aí entra uma questão que a Mayla falou antes, né? A da disciplina. Porque também diferente do presencial, no EAD não existe a obrigação de frequência. Né? Então, o aluno não reprova por excesso de faltas, por exemplo. Não faria sentido. Né? Por que isso? Cada semana tem material de estudo e tem atividades para serem entregues. E as atividades valem nota. Então, se o estudante deixa de fazer a atividade da primeira semana, da segunda semana, poxa, na terceira semana já foi quase metade. Né? Então, é muito importante essa questão da disciplina que a Mayla comentou, porque é muito rápido. E mesmo que ele tenha uma capacidade de recuperar conteúdo, ele já está com trabalhos em atraso e já está comprometendo a nota, não porque ele não vai recuperar, mas porque ele não está cumprindo o prazo. Isso, exatamente, porque não está cumprindo o prazo. A gente até concede, assim, claro, existem datas pré-estabelecidas, né? Existe um prazo de tolerância quando a nota tem um pequeno desconto em função da entrega em atraso, mas esse período também se encerra, né? Porque a gente não consegue, digamos assim, permitir que o estudante lá na 8ª semana esteja fazendo a atividade da primeira, né? Até porque as coisas têm um encadeamento lógico, né? Tem uma sequência e aí tem um volume, né? E tem o volume e seria até prejuízo para o aprendizado do estudante se a gente deixasse, entrega primeiro a 8ª atividade, depois tu faz a primeira, depois tu faz a 5ª, não ficaria uma coisa boa. Professora Bernadette, é importante salientar, a gente ainda está vivendo esse momento de deixar bem claro isso, não só para quem está conhecendo o EAD, a Mayla vai poder nos ajudar a dar mais clareza nessa questão e para nós professores também, de que não é absolutamente passar longe da questão de ser um ambiente mais fácil, pelo contrário. Além da dinâmica, além da presteza, além da disponibilidade do aluno, normalmente esses prazos, esses exercícios, essas atividades também requerem um envolvimento muito maior que vai para além só de sala de aula. O aluno presencial, às vezes, ele acha, estando na sala de aula, ele resolve. O aluno do ensino à distância não é bem assim, né? Não. Ele precisa, de fato, cumprir o prazo, ser disciplinado, né? Fazer tudo direitinho, porque senão ele realmente vai se atrapalhar e vai reprovar, né? Porque é isso que vai acontecer. Certo. E entre várias coisas da importância dele entregar no prazo, uma delas que o aluno cobra muito e quer muito é o retorno da nota. Então ele precisa cumprir mais do que nunca esse prazo para que a gente possa depois nos bastidores fazer toda a correção e lançar a nota para o aluno, né? Então esse também é um dos motivos pelos quais é preciso cumprir prazos, porque nós também precisamos fazer toda a correção e fazer a devolutiva, né? Mas assim, Sandra, é bem importante deixar claro para quem está nos assistindo que a qualidade do ensino à distância é a mesma do presencial. Isso significa que é preciso estudar, né? O aluno presencial e o EAD, ele precisa em determinados momentos estudar. Se ele não estudar, ele não vai se formar em lugar nenhum. E muito menos nesta casa, que tem uma preocupação muito grande com qualidade, e tanto isto é verdade, que nós estamos aí com todos os dados, né, para mostrar para quem quiser ver, da nossa qualidade em termos de que nós somos uma das universidades mais bem avaliadas deste país. E isto não é à toa, isso não se dá do dia para a noite. Nós temos aí 50 anos de caminhada
de uma caminhada muito séria e muito comprometida com o ensino. Então, na medida que nós estamos aqui todos muito orgulhosos de formar a primeira turma, nós estamos dizendo que sim, tem a mesma qualidade. E tanto isso é verdade que nesta formatura da nossa primeira turma de estudantes no ensino à distância, nós também temos alguns alunos do ensino presencial, porque nós estamos dizendo que é a mesma coisa. Perfeito. Em termos de qualidade, de professor, de exercício, de retorno e tudo mais. Mas é preciso que fique claro que em ambas as situações, em ambas as modalidades, requer do aluno dedicação em algum momento, né? De leitura, de estudo, de exercício, de trabalho em equipe. Porque aí é outra coisa importante, Sandro, de se dizer. No ensino à distância, nós também desenvolvemos uma série de trabalhos em grupo, em equipe. Certo. E aí, de repente, as pessoas podem estar pensando, mas como? Se as pessoas estão longe de mim? Não, hoje ninguém está mais longe de ninguém, porque nós temos as tecnologias. Claro. E nós promovemos uma série de exercícios em grupo, que é justamente para, entre aspas, forçar esse aluno a contatar as pessoas. Porque hoje, no mundo do trabalho, nós precisamos ser pessoas capazes de se relacionar, né, de trabalhar em equipe, de ouvir a outra pessoa, a opinião das outras pessoas, de construir coletivamente. Então, assim como nós fazemos no presencial, o trabalho em equipe na educação à distância é muito presente. E muito mais ainda no nosso curso de gestão de recursos humanos. Claro. Porque nós precisamos, de fato, ter esta competência de saber trabalhar em equipe. Mayra, a gente já está no final do segundo bloco, mas eu ainda quero te ouvir e já te prometendo que a gente começa o terceiro bloco contigo também. O que tu hoje, em processo de formação, de formatura já, né, saindo, o que tu diria que é uma característica importante para quem quer entrar no ensino à distância? O que um aluno tem que ter como características pessoais para poder ter um bom desempenho? Acho que já foi comentado, acho que a palavra-chave é disciplina. Certo. Porque não basta apenas tu perder o prazo, tu vai entregar no outro dia e tu vai ganhar aquele descontinho porque não entregou no prazo, mas o resto do trabalho estava legal. Mas enfim, se eu deixar de cumprir o prazo, digamos que eu vou fazer hoje, é meu último dia para entregar o trabalho. Certo. E no meio do trabalho me surgiu uma dúvida. E a nossa comunicação, como bem a professora falou, é através de e-mail. E eu mando um e-mail às 10 da noite, ninguém vai me responder. Certo. E eu tenho até a meia-noite para postar o trabalho. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Eu não posso pensar só no prazo. Certo. Eu tenho que pensar nas minhas dúvidas que podem acontecer enquanto eu estou fazendo aquele trabalho. Certo. Tem que estar tudo à disposição para que aconteça aquele trabalho de verdade, que eu entregue ele realmente, né? Em termos de tecnologia, tu já dominavas todas as ferramentas que foram colocadas como necessárias? Não, eu tive que aprender. Por exemplo, o Word, Excel, essas coisas a gente domina bem. Internet, né? Perfeito. Mas quando surgiu o primeiro trabalho no Drive, aí eu me apertei, daí eu tive que aprender, né? O que foi bom, porque senão eu não aprenderia, né? Perfeito. E quando surgiu os trabalhos... Os desafios são feitos para serem vencidos, né? E aprender alguma coisa com eles, né? Claro. E quando surgiu os primeiros trabalhos em grupo, que a gente teve que usar o Drive para compartilhar esses trabalhos, houve uma grande dificuldade do grupo em geral. Uns eram muito espertos, outros não, nem tanto. Certo, e daí que a gente começou a se ajudar nos grupos, né? Para poder todo mundo acessar de forma tranquila para concluir sua parte. Mas a própria Univates coloca suporte para poder esclarecer suas dúvidas nessa área, né? Sim. Tinha um passo a passo lá, né, e tudo. Então, era tranquilo, mas como era uma novidade para muitos, não é uma ferramenta usada todo dia para nós, né? Então, foi bem legal. Agora, eu já posso dizer que eu domino... Já faço até enquete no Drive agora eu estou dominando. Legal. Com essa tua fala final, terceiro bloco eu começo contigo, para tu contar um pouquinho como é que foram as tuas experiências como aluna mesmo, nesse processo de transição, nesse exercício todo. Para depois a gente entrar em mais detalhes do curso. Já voltamos. Muito bem, nosso tema de hoje então é a primeira turma de formandos da área de gestão no modelo ensino à distância.
Mayra, um pouquinho tu estavas comentando antes sobre essa experiência, o perfil e tal. Como é que foi o desafio como aluna agora assim? Trimestre a trimestre, imagino que vocês também vão aprendendo, exercitando, criando vínculos, trocando, né? Como é que foi a experiência como aluna? Com o passar dos trimestres, a gente vai percebendo que a técnica que a gente fez no trimestre passado não pode mais ser a mesma porque não deu certo, né? Então, tu vai mudando a tua rotina e se adaptando da melhor forma possível até que tu... Lá no terceiro trimestre, eu posso dizer que eu já estava bem organizada como eu faria para estudar, né? E com o passar das disciplinas, algumas pessoas têm mais dificuldade em uma, outras mais facilidade, então a gente faz essa troca de auxílio nos grupos, né, de WhatsApp, para poder compartilhar as ideias, explicar para o colega como é, né, como eu fiz o meu, olha como tu pode fazer, dessa forma sim. Mas eu vendo num processo assim, como aluna da instituição, eu achei incrível o ensino. Como eu mencionei, eu já estudava numa outra instituição e o conteúdo é o mesmo, mas ele é explicado de forma diferente. Eu até tenho as apostilas dos outros cursos, né, com as mesmas disciplinas, e é diferente. Eu, como aluna, achei que está mais explicado, né? Como eu mencionei antes, claro que no primeiro trimestre existia uma forma de ensinar que foi se adaptando. Era um aprendizado para a Univates e um aprendizado para nós. Então, nós todos estávamos aprendendo como fazer isso, porque era novo para eles também, né? Sim. Era tudo novo para nós e para eles, porque sempre teve só o curso presencial, né? Então, mas eu acho que com o passar dos trimestres, e agora com certeza no último trimestre, estava bem mais fácil de se entender e com a dinâmica que a gente cria na nossa própria casa, né? Fica mais fácil ainda de cumprir os prazos, né? Porque os alunos têm muito... mas tu faz EAD, então tu não reprova. Não, reprova sim. Nós tínhamos casos de formandos reprovados, né? Porque o pessoal acha que não tem necessidade de estudar. O que adianta tu estudar quando tu for exercer a profissão, tu não sabe nada? Porque tu simplesmente copiou e colou do colega, né? Claro. Não é isso que a instituição quer, não é isso que a gente quer. Né? Nós queremos sair com uma profissão, com um aprendizado mesmo, né? Professora Ângela, acho legal essa fala da Mayra que todos nós viemos do ensino presencial. Lá no ensino médio, né? Ou de outras áreas de formação. Na verdade, o EAD é uma nova linguagem, é um novo momento, é uma nova postura para todo mundo. E é um pouquinho o que o mercado está pedindo para qualquer profissional. Adapte-se a novas situações. Isso. Enquanto a Mayla falava, eu só vou permitir complementar o comentário dela, né? A questão de que muitas vezes há a fama de que o EAD basta que eu me matricule e está tudo certo, né? Não podemos falar pelos outros, né? Mas aqui na instituição a gente decidiu que não basta se matricular que o diploma é garantido. Então sim, a gente sabe que tem índice de reprovação, né? E nós temos aí, a gente chega a ter disciplinas onde tem reprovação de 20% dos estudantes, né? Algumas têm menos, tem 10, 15, né? Mas já tivemos disciplinas com 20%. Tem gente que reprova no fim do curso e acaba tendo que adiar a formatura. Então, claro que nós sabemos que isso pode, em algum momento, para o estudante parecer, mas não, né? Que ruim, né? Vou rodar no último trimestre, né? Nossa, em uma disciplina só. Mas a gente entende que isso faz parte do conceito que nós queremos ter como instituição, né? Então, precisa estudar, né? Aquilo que a Berna falava antes, né? E faz parte do processo de seriedade que a gente entende para manter esses 50 anos e honrá-los, né? Então, efetivamente, a reprovação acontece, mas a gente entende como necessária na caminhada. Legal. Né? E acho legal também, para o seu comentário, a senhora comentava que os professores foram evoluindo, melhorando o seu processo, o seu entendimento. Isso. Os alunos também fazem a mesma coisa. Isso. A diferença é de que os próximos alunos que vocês pegam, vocês já estão melhores, os alunos estão começando do zero, né? Eles estão começando do zero, Não, certamente a gente conseguiu evoluir nessa questão da própria empatia dos professores com os estudantes. Nos nossos materiais, nós identificamos momentos em que aquilo poderia estar escrito de outra forma, pode ter um gráfico, pode ter uma gravação, né? Nós estamos pensando, Berna, novidade para ti, tá? Trabalhando numa ferramenta que permite
permita dar um feedback falado para o estudante e não escrito, né? Porque às vezes as palavras também é mais difícil conseguir exprimir de forma escrita e o espaço até para o feedback às vezes não é tão grande, né? Então a gente está pensando, aprimorando também sempre as ferramentas para melhorar essa nossa comunicação com eles, né? E até para agilizar talvez esse processo, porque nós falávamos aqui nos bastidores antes que a gente, se tem 200 alunos, se dá feedback para 200 alunos. Esta é a seriedade da Univates, né? Então, no EAD, o feedback é dado para cada aluno também de forma individual. Porque a nota é um tanto quanto relativa, né? Ou ela não é conclusiva, não né? adianta conceito. Eu dizer, você tirou 7, mas o aluno quer saber, bom, eu errei aonde? Né? E se eu também não sinalizar onde foi o erro, ele também não vai ter aprendido. Eu parto desse entendimento. É preciso dar a nota e também um parecer por que eu estou dando aquela nota. Embora a gente sempre tenha os critérios. Quais são os critérios para a nota 10? Certo. Né? Mas às vezes só também o critério e a nota ainda não é suficiente. Perfeito. E aí, claro, né, eu falo aqui por RH. Eu lembro como se fosse hoje quando a gente desenvolveu um exercício sobre descrição de cargo, né? A descrição de cargo é onde você vai relatar as competências que você quer para aquele cargo. Então, às vezes, o aluno confunde. A competência ela é constituída de 3 elementos: conhecimentos, habilidades e atitudes. E a gente pede, então, na descrição do cargo, que o aluno faça isso, coloque lá conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu lembro como se fosse hoje, Maila, num dos exercícios que a gente propôs lá para vocês, essa descrição. E teve aluno que colocou como habilidade o que era atitude, e atitude o que era habilidade. Então, eu precisava ensinar ele. Ele fez a descrição... O somatório estava certo, mas na caracterização não. Exato. Então, era preciso, além da nota, dizer o que houve, né, de erro. Porque eu tenho certeza que, a partir desse parecer, ele nunca mais vai esquecer isso. E quando ele for fazer a descrição de um cargo lá dentro de uma organização, ele vai lembrar, a professora me deu um parecer, eu entendi e eu não vou mais errar. Claro. Né? Nessa configuração toda, nós temos também a figura do tutor. Como é que funciona o tutor no suporte, no acompanhamento ao professor e ao aluno também? O tutor ele tem um papel fundamental no desenvolvimento de um componente curricular. É importante também que o nosso ouvinte entenda isso. Na educação presencial, a gente chama de disciplinas. No EAD, a gente chama de componente curricular. É como se fosse dizer a disciplina. Certo. É uma outra linguagem. Antigamente chamavam de a cadeira, né? Isso aí, chamava cadeira, né? Exato. Então, o tutor é aquela pessoa que está a todo momento vendo se os alunos mandaram um e-mail, ele responde imediatamente ao aluno. Se o tutor sabe responder, ele não tem dúvida, ele já sabe, decora aquela resposta, ele já responde sem acionar o professor. Porque em algum momento o tutor também já teve contato com o professor e se apropriou do conteúdo, né? E o tutor, ele também normalmente ele já tem uma formação acadêmica, especialização na área, então é uma pessoa muito entendida sobre aquela temática, sobre aquela a disciplina, o componente curricular. Então ele sabe dar essa resposta imediata, porque às vezes o professor está fazendo uma outra atividade, ele vai conseguir responder no outro dia, e conforme o que é, e o tutor está ali na frente já vendo, ele já responde. Além disso, o tutor nos auxilia também na correção de provas, né? Ele auxilia em feedbacks, aqueles feedbacks que não tem tanta particularidade, que é um feedback mais genérico. O tutor ele tem esse papel de nos auxiliar para que a gente possa, no menor tempo possível, dar o retorno para o aluno. Além disso, também o tutor está disponível para ajudar nas tecnologias. Né? Quando nós temos um aluno novato, não de idade, mas novato neste ambiente, e ele não tem o domínio das tecnologias, além de ter o polo como suporte, o tutor também é uma ponte para agilizar e para ele se sentir também mais seguro nesta caminhada. Então, o tutor, eu diria assim, né, numa linguagem chula, que ele é o nosso braço direito em muitas frentes de trabalho, para que a gente possa, no menor tempo possível, dar o retorno ao aluno. E para que ele se sinta, de fato, sempre muito acolhido
para que ele se sinta sempre muito amparado em toda e qualquer dúvida que ele tenha. Certo. Maila, um pouquinho, teu polo é Estrela, tu chegaste a utilizar o polo de Estrela, como é que foi lá o atendimento, ou tu tinha uma autonomia toda que tu fazia de casa, toda a tua demanda? Não, eu utilizei sim, eu sou do Polo de Estrela, e eu utilizei sim a estrutura que eles têm lá. Até porque, por exemplo, tinha faltado luz no meu bairro, mas lá no centro, onde fica o Polo, tinha. Fui para lá. Certo. Né? Tinha trabalho para entregar, fui para lá estudar. Mas já me reuni quando teve esses trabalhos em grupo. Geralmente a gente tenta fazer com alguém que é da nossa cidade, né? Certo. Se der certo. Se tiver alguém... Aí marca encontro no Polo. Marca encontro no Polo, vai até lá, eles têm internet, tem notebook, tem tudo lá. Né? Tem cafezinho, tem chimarrão. Claro. É um lugar bem aconchegante mesmo para te estudar e bem silencioso também. Caso alguém não tenha como estudar em casa por causa de barulho, essas coisas assim, lá bem tranquilo. Vale a pena. Utilizei bastante. Perfeito. Acho que eu sou uma das pessoas que mais utiliza o espaço tanto lá quanto da Univates. Quando eu posso, eu estou aqui. Acho que é legal essa referência também. Quer dizer, assumir o ensino à distância com toda a sua linguagem, com toda a sua dinâmica, mas não abrir mão do presencial sempre que possível, como uma forma de complementar. Acho que parabéns pela tua iniciativa, que é usar o melhor dos dois mundos, né? Eu acho que os alunos, eles têm... Até fui perguntar esses dias, tá, mas a formatura é igual? Sim, a formatura é igual. Eles têm a dificuldade de entender, até o nosso grupo de formandos mesmo, de que esse espaço aqui também é nosso. Sim. Né? Eu estava comentando antes nos bastidores que eu trouxe o pessoal para o laguinho aqui, para conhecer, né? Para fazer um piquenique e tal. E a grande maioria ficou super surpresa com o lugar, não conhecia. Certo. E daí eu digo, pá, mas eu venho domingo aqui, ó, tem um lugar para botar rede, eu e meu marido, a gente toma chimarrão aqui. Tu vem aqui domingo? Sim. Eles acham que não pode, tá, mas tem que pagar para entrar. Não, tu é aluna, né? Sim. Até quem não é aluno também entra, né? A comunidade também usufrui desse lugar. Então, tá faltando o aluno do EAD perceber que ele pode sim usar esse ambiente. Bom toque, temos que trabalhar nesse reforço, né? Então, este também é um desafio nosso, na medida que a gente está em contato com esses alunos, de sempre reforçar. Convidá-los. Eu acho que, às vezes, alguns também são muito tímidos, né? A gente ainda percebe um e outro aluno extremamente tímido. E, por conta disso, também, muitas vezes, ele deixa de usufruir, até de se interessar mais, porque ele é muito reservado, né? Mas a Maila, de fato, é um orgulho nosso, viu, Sandro? Um grande orgulho. Acho que a gente devia segurar ela, né? Acho que vamos cancelar a formatura, né? Deixar aqui dentro, né? Já que ela é tão agregadora, assim, ela vai continuar, tá bom. Ela já está inscrita numa pós-graduação. É o que eu vou perguntar depois para ela. É o perfil da Maila. Então, uma pessoa que realmente nos orgulha de tê-la aqui, e a Maila, ela representa estes alunos também, porque, embora tenha um e outro tímido, nós temos uma turma maravilhosa, essa turma que vai se formar, e a Maila é uma liderança dentro desse time. Né? Ok. No quarto e último bloco, vamos entender um pouquinho como é que funcionam as questões de matrícula, de inscrição. Tem prazo, não tem, é aberto, em que momento? Quais são os cursos que nós temos na área de gestão à distância? E também a pergunta: qual é o futuro da Maila, né? Qual é o próximo curso que ela já está programando fazer? Você acompanhe que você já vai saber, assim como nós. Até daqui a pouquinho. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre a primeira turma de formandos do ensino à distância na área de gestão. Professora Ângela, quais são as áreas de formação, quais são os focos dos cursos de gestão e como é que é o processo de ingresso nesses cursos? Certo, Sandro, nós temos uma gama bem grande de cursos na área da gestão. Então, nós temos, em nível de bacharelado, nós temos administração e ciências contábeis, que esses, então, são cursos mais longos, de 4 anos, eles ainda não estão agora nesse grupo de formandos, né? Certo. Então, em superior de tecnologia, nós temos recursos humanos, gestão financeira, gestão de micro e pequenas empresas, processos gerenciais e logística. Tá? Todos esses cursos já tinham turma em andamento e tem
agora a primeira formatura. Certo. E estão iniciando agora, começaram as aulas na semana passada, os cursos de tecnologia em marketing, em gestão de cooperativas e comércio exterior. Perfeito. Então são 3 cursos novos que nós começamos agora. Começando agora. Isso aí. Todos eles no formato de trimestres, tudo aquilo que nós falamos. Isso, exatamente. Alguns já fecharam então o ciclo de 2 anos, outros estão ainda no transcurso do ciclo de 4 anos. Isso. Como é que se dá a entrada nesses cursos? Por exemplo, todo mundo antigamente pensava, para ingressar na faculdade eu tinha que fazer o vestibular e isso tinha prazo. Era sempre no início do ano. Depois veio o vestibular de inverno, podia entrar em qualquer um dos 2 semestres. Sim. Como é que é o ingresso no ensino à distância? Isso. A instituição toda já está adotando o modelo de um vestibular quase que contínuo. Né? Então, nós temos sim uma data para dizer que aquele é o dia do vestibular, que geralmente acontece em fins de novembro, início de dezembro. Tá? Mas para a pessoa que não puder vir naquele dia, nós temos processo seletivo, a gente chama, né, que daí não é o vestibular, aberto de forma contínua. Então, a qualquer momento, o aluno ou o futuro aluno, né, o interessado, ele pode nos procurar e pode agendar um momento, né, para realizar uma prova, que geralmente é uma redação, tá? E a partir disso, então, ele já está sendo aprovado, é claro, né? Ele já está apto, então, a fazer a sua matrícula. A vantagem de se trabalhar por trimestres no EAD é que a possibilidade de ingresso também se aumenta. Né? Então, qualquer início de trimestre pode ser início de ingressar no curso. Então, pode ser no início do ano, agora em fevereiro, pode ser em abril, pode ser em julho e pode ser em outubro. Né? E nós construímos os cursos de forma a que, por exemplo, tu vai me dizer, mas como assim? O cara não estudou o primeiro trimestre, como é que ele vai estudar o segundo? Né? Mas nós construímos o início dos cursos de forma que eles não sejam sequenciais. Certo. Então, nós temos vários estudantes, por exemplo, que entram no módulo 2, né, e cursam o módulo 2, 3 e 4, e no ano seguinte eles cursam o 1 e não o 5. Né? Então, eles podem ingressar dessa forma e a gente organiza, então. Né? E eu acho que é interessante falar também, Sandro, a gente falava nos bastidores também do esposo da Mayla, né? O que a gente tem percebido é que várias pessoas que, por N razões, não conseguiram concluir um curso de graduação e estão com ele trancado há 3, 4, 5, 10 anos. Né? Eu fiz um estudo de currículo semana passada de uma pessoa que iniciou a administração e estudou em 99, 2000 e 2001. Tá? E agora está querendo retornar para o curso. Né? Então, acho que é importante também que a gente diga... Ainda tem o estudo de poder aproveitar eventualmente o que fez e pode fazer essa migração. E pode fazer essa migração. Então, às vezes, para a pessoa vir para o presencial, não conseguia, pelas mais diferentes razões, o EAD é uma alternativa. Né? E claro que a gente precisa fazer uma análise de disciplinas que são cursadas há 15 anos, né, para ver... Conteúdo, adaptação. Isso aí, mas assim, geralmente a gente consegue alguma coisa ainda aproveitar. E para quem é mais recente, digamos 2008, 2009, é mais tranquilo ainda. Então nós temos um grande número de estudantes também que estão reingressando e vendo agora no EAD a oportunidade de concluir o curso. Né? O vestibular tradicional, aquele vestibular de novembro, dezembro, ele na verdade ele é um marco para o aluno que está encerrando o seu ensino médio e passa a ser um natural candidato para a graduação. Para qualquer pessoa que já encerrou o ensino médio, cai por terra essa data de entrada e pode ser a qualquer trimestre, no caso do ensino à distância. Isso, exatamente. E até a gente percebe assim que no ensino à distância, lá ao final de 2019, nós tínhamos um pouco menos de 200 inscritos para todos os cursos no ensino à distância. Certo. Né? Nós iniciamos agora o trimestre com quase 500 inscritos. Então, ratifica isso que tu falou, né? O vestibular ali, ele é um rito para quem está terminando o ensino médio. Para quem já terminou há mais tempo, qualquer momento é momento de ingresso e é bom, exatamente. Perfeito.
Professora Berna, apesar da sua atuação ser múltipla em todos esses cursos, né, com o conteúdo curricular específico da sua área de formação e experiência, é um pouquinho da característica do curso de RH, né, que é o exemplo que a Mayla tem aqui. É um curso que trabalha, apesar da característica do ensino à distância, ele ainda é muito empático, muito presencial, muito... Sim. Porque vai trabalhar com pessoas, né? Sim. E a Mayla está aí para comprovar isso, o quanto a gente também provoca essa interação e, de modo geral, o nosso aluno de recursos humanos, ele é interativo, ele participa. E a gente provoca no sentido de que ele tem que, mais do que ninguém, gostar muito de gente, porque é isso que ele vai fazer depois, né, quando ele sair daqui também formado. Então, de modo geral, são grupos muito participativos e interativos, gostam dos desafios, dos trabalhos em equipe, não encontram grandes dificuldades para isso. Né? Então, eu percebo que há interação e, particularmente falando, esse grupo que nós estamos formando, ele é fora do comum. Nós percebemos essa interação desde o princípio, houve uma afinidade muito grande desde o princípio, e é um grupo especial, e eu tenho certeza que todos os que estão vindo aí vão vir com essa dinâmica também, porque a gente também aprendeu muito com eles também são pessoas que sugerem, opinam as coisas, né, Sandro? E a gente foi construindo isso. Mas, de modo geral, são alunos extremamente participativos. E quem vem para esse curso, ele já sabe que este é um pré-requisito para que ele tenha sucesso profissional. Essa capacidade de fazer interações. Perfeito. Porque ele vai ter que fazer isso em qualquer organização que ele for trabalhar, seja na indústria, no comércio, na prestação de serviço, no terceiro setor. O profissional e as pessoas, enfim, do RH, elas precisam ter esta proatividade de puxar à frente de muitas ações e interações dentro das organizações. Certo. Professora Ângela, só para a gente também não perder o fio da meada, em que pese, no caso, termos turmas específicas de formação, há alguns componentes curriculares que são integradores, né, que perpassam todos os cursos, de maneira que um aluno de RH vai ter contato também com o cara de marketing, que vai ter contato com o cara de gestão de micro. Quer dizer, em alguns momentos esses alunos, não em sala de aula, mas eles se cruzam pelo ambiente virtual também, né? Isso, com certeza. E isso também é uma coisa interessante, né? Porque permite que pessoas de perfis diferentes acabem convivendo entre si, interagindo e trocando ideias, né? Porque, embora sejam cursos da área de gestão, a gente, e comentávamos nos bastidores, né? O perfil de quem cursa RH é diferente do perfil de quem cursa gestão financeira, né? E acaba, então, possibilitando esse olhar diferente também e essa interação entre os vários cursos. Claro. Isso é bem bacana também. Ótimo. Eu agora estou atuando numa disciplina que é um projeto integrador chamado Mercado de Trabalho. E aí nós temos diferentes cursos presentes e a gente promove fóruns onde os alunos participam e é muito bacana isso, porque são, como a Ângela disse, olhares diferentes, mas olhares que se complementam. E a gente percebe que o aluno lá, por exemplo, de um curso mais, entre aspas, duro, né? A gente diz mais duro ou menos comportamental, ele também percebe a importância das questões comportamentais, assim como o RH percebe o quanto ele tem que se apropriar também de alguns conhecimentos mais técnicos, mais matemáticos, porque hoje, enquanto profissional de RH, eu preciso também saber medir valores financeiros, além de valores humanos, né, dentro da minha atividade profissional. Então, os cursos, eles se complementam, esses olhares, essas experiências são riquíssimas. E eu acho que é um grande ganho que nós temos nos projetos integradores, a diversidade de pessoas, de conhecimentos e de experiências profissionais. Perfeito. Mayla, vamos lá. Agora assume, tu gostaste tanto do processo de estudo, de aprendizado, inclusive no modelo à distância, que já está programando uma pós. Isso aí. Começa em abril.
7 de março, formatura, em abril já volta para... 20 de abril já está estudando, né? Não tem descanso. Ótimo. Eu só estou em dúvida entre 2 cursos, né? Que é o da docência e o da gestão estratégica de pessoas. Mas as professoras vão me ajudar a escolher, tenho certeza. Vão me orientar legal. Mas eu acho que tem outros alunos, pelo que eu vi no nosso grupo lá, outros formandos que também já vão continuar estudando, também no EAD. Né? E concluindo o que a professora Ângela falou, por exemplo, quando a gente faz um trabalho em grupo, né, do projeto integrador, eu não faço o trabalho apenas com os meus colegas de RH, porque as disciplinas às vezes são compartilhadas. Sim. Então eu faço com do outro curso e a gente troca experiências, né, olhares bem diferentes. Isso. E nós temos eu tenho colega de Vaporé, Soledade, Iraí. Nós temos colega. Então o pessoal tá bem espalhado pelo Rio Grande do Sul cada vez mais, né? Tem colegas de Sério também, Canudos, que é do interior, né? Então a gente conhece várias pessoas com jeitos diferentes de pensar e a gente troca ideias diferentes também, né? Cada um aprende com o outro, né? Perfeito. Muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo projeto, pelo desafio, pela formatura, que venham aí muito sucesso na tua vida profissional. Não é à toa que foi escolhida para estar aqui conosco, né? A gente já vê que quando um aluno é diferenciado, envolvido, e temos muitos assim, né? Que bom, né? Então, realmente muito obrigado e que tenhamos aí boas notícias na área da gestão, na área do ensino à distância, na tua vida profissional. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros TV Univates. Até lá!